Sì, fro Nigeria. From Nigeria. From Moçambique. From Dubai. Graças a Deus. Então, eu sei que já estamos completos. Só entrei para dar uma pequena exortação, ministrar o poder de Deus, curando os doentes e me retirar, porque essas lives são lives chamadas intermitentes, como os rios intermitentes, lives intermitentes. Os rios que desaparecem na caminhada, isto é, no deserto, são chamados rios intermitentes. Então, essas lives são lives que não demoram, que não estão programadas. Uma vez sim, uma outra vez não. E assim prosseguimos para o alvo. Qual é o alvo? Chuva seródia. Vocês estão a fazer pedidos? Estão diante de um homem que está revestido de poder. Alguém me tocou. Toca-me. E vocês vão sentir a virtude a sair do homem. E Deus a destruir as inimizades. Viu você que está me pedindo? Tem muitos inimigos, inveja no teu serviço. Me toca e o demônio vai sair dali. Ok? Homem. Homem. Ô mulher. Como diz aí o povo brasileiro. Mulher. Ô mulher. Mulher. Gaspar, notícias aí da pesca africana. Como que está aí o pescado? Nós não pescamos somente na live. Depois da live terminar, os pescadores continuam a trabalhar. Muitas outras almas estão a se juntar a eles. A rede, ou então as redes estão muito agressivas, como as dragas do mar. Todo tipo de peixe está a entrar aí. E o exterminador dos ndoques está a passar. E os cefeiros estão a seguir. Enquanto o exterminador está a exterminar, na linha da frente, os pescadores estão a vir atrás para pescar o peixe. Deixamos de pescar no rio Kwanza. Agora estamos a pescar nos 3 oceanos. Estamos a pescar principalmente no Atlântico e no Índico. Esses dois são as duas pescas, ou então os dois mares onde está a trazer mais peixe. O Pacífico está vindo aí, um peixe aí nas ilhas caribenhas, aí na Nova Guiné, Papua. Muita gente nova, mais de 30.000 pessoas disseram que viram o mestre pela primeira vez nos comentários. É incrível. Mais de 30.000 pessoas. Só para você ver. E existem várias redes. Não é somente essa aí. Várias páginas. Como a atriz Istene. E lá também estão a pescar. Rosemarinho, o cabelo do mestre está muito grande. Não tem como, Rose. E os filhos do diabo estão a dizer que eu fiz pacto no cabelo. O desespero é muito grande. E as mentiras
que ninguém está a acreditar. Ontem acreditaram. 3 anos e meio depois, eles até estão ali desprezados, estão a dizer, vocês falam à toa, não conseguiram ali parar. Vocês falam isso há 3 anos e meio. O homem, cada vez que vocês lhe atacam, mais a explosão ele tem, mais gente lhe se apresenta para lhe ouvir, mais poder se move nele. O povo já não está mais a lhes dar ouvidos. Eu te falei, Ponce, esses aqui, eles vão pensar que a palavra de Deus é brincadeira, né? O salário do pecado é a morte. Vossos parentes desprezam, chegam até a blasfemar. Quando chegarem na hora da agonia, vocês começam a gritar: socorro, socorro, apóstolo é, apóstolo. Nem todos os mortos é que vão ressuscitar. Há uns que vão mesmo morrer. Jesus cruzou vários mortos em vários cortejos fúnebres em Israel. Só mandou parar um por quê? Me fala ainda. Aquele não era o primeiro cortejo fúnebre que ele mandou parar. Que ele cruzou. Ele cruzava muitos cortejos fúnebres, já passou em vários óbitos. Já ouvi notícias de pessoas que morreram, teriam morrido. Olha, morreu o senhor fulano, o vizinho morreu. Lá onde você cresceu, na Nazaré, aquele vosso vizinho, o vizinho dos seus pais, morreu. Mas Jesus não foi lá para ele despertá-lo. Estava morto. Só se desperta quem está no sono. Quem morreu, morreu. Esse momento é agora. Por isso a Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É como esse bandido aqui, que anda a dizer que eu fiz pacto no cabelo. Quando ele um dia morrer, se lá se tem mulher ou quê, a mulher dele vai gritar: apóstolo, meu marido, um blasfemador. Quem Deus julgou não volta mais. Se foi julgado, morreu mesmo. E eles não cessam de blasfemar. E a morte vai lhes acometer, porque está atrás dela lhes seguir. Por isso, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endurecem os vossos corações. Essa é a arma dos fracos. Os fracos que não têm argumentos para poder combater os seus inimigos, vão usando a mentira e a calúnia. Só que tudo que eu falei é verdade. Ninguém ousou vir desmentir. Ninguém disse que eles não são isso. Por isso se calaram. E quem se cala consente. Eu não me calei. Depois veremos. Rosi me disse que o meu cabelo cresceu. O poder cresceu também. O cabelo é símbolo do poder. O reino de Deus está manifesto aqui, no tocante ao poder. Ok? Enquanto o cabelo vai crescendo, o poder também vai aumentando. Quando eu estava no monte, eu não tinha esse nível do poder. Eu não tinha um pouco de poder. O cabelo também era pequeno. 2 anos depois, cresceu em relação ao que eu estava com ele no monte. Agora, 3 anos e meio depois, está aqui. E daqui a 5 meses, vai atingir aqui. Vai haver um crescimento muito grande daqui a 5 meses. Não dos ingleses. Não. Não é não. O não dos ingleses é agora. Estou a falar o não da negação em português. Não. Eu estou a dizer que daqui a 5 meses, esse cabelo vai aumentar. E quando aumentar, também vai aumentar tudo. Vai aumentar o poder, vai aumentar a glória. Daqui a 5 meses. E daqui a 4 anos, esse cabelo já estará aqui nas costas. Já estará aqui. Os meus adversários estão a dizer que no país onde for esse cabelo, aquele país fica amaldiçoado. Sim, está a falar certo. Ficam amaldiçoados os toques daquele país, não o país. Ouviu como é que os feiticeiros
Eles fazem tudo o inverso. Ele sabe o perigo dos feiticeiros por causa dos meus cabelos. Como ele é feiticeiro? Em vez de falar aonde o cabelo dele chega, os bruxos todos vão morrer, começam a morrer, não. Ele inverteu e disse que o país já é amaldiçoado. Esse cabelo já anda na América há muitos anos. Chegou no Brasil já há 5 anos. Hã? O que mudou no Brasil? Continua as coisas a andar. Agora, muita desgraça no meio dos ndoques, sim. Isso eu acredito. Muitas sinagogas a fechar, muitos falsos profetas a morrer. Ah, isso sim. Ah, isso eu acredito. Ah, onde o meu cabelo chegar é pânico nos ndoques, nos bruxos. Ruína grande. E vocês não têm condições de me impedirem eu enviar o cabelo em várias nações. Nem tem condições de vir. O outro que prometeu que iria cortar meu cabelo, hoje perdeu tudo. Um tal chamado Noé Matias ou Mateus, ou como é. Não é Matias não, Noé Matias é da minha banda. Um falso profeta chamado Noé Mateus teria dito que iria me cortar cabelo. Que descobrimos que os feitiços estão no cabelo. Vamos te cortar esse cabelo. Ele é que foi cortado. Perdeu tudo. Perdeu a igreja. Está doente. Deprimido. Agora até da sombra dele tem medo. Até da sombra dele tem medo. Está aqui o meu cabelo. Diné escreveu. Deixei o cabelo do mestre em uma praça. Acabou o tráfico. Ouviu? O rapaz deixou o meu cabelo onde no mercado não tinha tráfico de drogas. O tráfico sumiu. Todos fugiram. Ouviu? Então meu cabelo não está a fazer coisa boa. Veja só, destruiu o tráfico numa praça. Não está bom assim. Qual é a nação que foi amaldiçoada? Foi abençoada. Aquele tráfico aí estava a destruir muitas vidas. Bandidos, mortes, assaltos, roubos. Hã? Agora que foi destruído o tráfico, as pessoas que vivem próximo da estão em paz. Pessoas foram libertas. Hã? O mundo não está a suportar. Estão espantados com o tamanho poder. E eles ainda não sabem que esse poder que se moveu é só poder para começar. Ainda não recebeu o poder médio. O poder está dividido em 3 partes. Assim como o reino. O reino vem com poder. O reino vem com glória e vem com poder. Ok? Poder, glória. Glória, as duas coisas, assim como o fogo e o fumo, são inseparáveis. Não há fumo sem fogo. E não há fogo sem fumo. Se há fumo, porque há fogo. Fumaça, fogo. Não é isso que Joel falou. Eu vou mostrar sinais nos céus e na terra. Fogo, sangue, fumaça. Glória, poder. É isso que Davi desejava. Buscar a Deus no deserto. É uma terra seca e cansada. Onde não tinha água. Para ele poder ver as duas coisas. A sua glória e a sua fortaleza. Ouviu? E ainda recebi a primeira porção há 3 anos e meio. Estamos a viver da porção que eu recebi há 3 anos e meio. O primeiro poder. E também se manifestou a sua glória. Está aí a glória de Deus manifesta em todas as nações. Aleluia. Agora imagine quando eu receber o segundo pacote do poder e também a manifestação da glória da segunda casa, do segundo pacote. Tudo vai aumentar. Cabelo vai aumentar, poder vai aumentar porque o cabelo aumentou. Também a glória vai aumentar porque o poder aumentou. Tem que ter poder para ter glória. Sem poder não haverá glória nenhuma. Tem que ter fogo para ter fumo. E tem que ter sacrifício para ter fogo. Ouviu? Tem que ter fogo para ter fumo. E tem que ter sacrifício para ter fogo. E o sacrifício tem que estar em cima de um altar. E o altar, para que receba fogo do alto, tem que ser santo. Altar santo, sacrifício santo.
Por isso, Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado no Monte Carmelo. Por que ele reparou? Porque estava quebrado. Altar quebrado é um altar imundo, é um altar abandonado, é um altar onde Deus já não é sacrificado. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado e colocou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel e também que representavam as 12 dimensões das estrelas. Entenderam? As 12 estrelas, as 12 tribos representam as 12 estrelas. Aliás, é só ver na visão de José, né? 11 mais uma. Ele era a 12ª estrela. Na sua visão, as 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele era também uma estrela. E os 11 irmãos, mais um, 12. E vais ver que a mãe dele não era uma estrela. Nem o pai deles era uma estrela. A mãe deles era uma lua e o pai deles era um sol. E você vai ver que quando Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado, colocou quantas pedras? 12. As 12 pedras, as 12 tribos, as 12 estrelas, ok? E veja o que aconteceu. Colocou um altar puro, aliás, um sacrifício puro, não imundo, sem mácula, sem defeito, no altar de Deus, que ele reparou. E depois disso, orou. Pediu a Deus para que derramasse fogo. Com poucas palavras, responda-me, responda-me. E Deus respondeu à oração de Elias. E o fogo caiu sobre quem? Sobre o sacrifício, sobre o altar. Aleluia! E agora que o fogo caiu sobre o altar, a chuva caiu. Ouviu? Fogo, chuva. Poder, glória. Glória e bênção. E quando a chuva cai, a terra que recebe chuva, diz Paulo, foi abençoada. Porque tudo que se semear naquela terra vai germinar. O horto vai brotar e vai dar pão àquele que semear. 3 anos e meio depois, a chuva caiu. Aleluia. Israel se alegrou não somente com o fogo que caiu para fazer a diferença entre o verdadeiro e o falso. O fogo faz a diferença. Sabia disso? Se a luz mostra, o fogo faz a diferença, separa, queima o falso e apresenta o verdadeiro. E naquele dia o verdadeiro foi apresentado. Verdadeiro o quê? Verdadeiro Deus. E o povo que estava cochichando entre dois pensamentos, isso é que estava assentado em cima do muro, o muro da indecisão. Por isso Elias lhes falou, se Baal é Deus, sigam-no. Mas se o Senhor é Deus, então devem seguir ele. Mas precisava um sinal. Precisava poder. Precisava fogo para vir separar as coisas. Para queimar a palha com fogo que nunca iria se apagar. Para fazer brilhar o ouro, a prata, ou as pedras preciosas que resistiram ao fogo. Veja só o que aconteceu naquele dia. As 12 pedras brilharam. As 12 estrelas brilharam. 12 pedras de quê? As 12 pedras preciosas que estão nos 12 fundamentos da cidade santa. As 12 portas da cidade santa se abriram. 12 portas, 12 fundamentos, 12 pedras preciosas, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 horas, 12 estrelas. Ok? Aí nas horas eu tirei lá o número 12. Aí não tem nada a ver com horas. As estrelas não medem o tempo. Ou o tempo não se mede nas estrelas, pelas estrelas com estrelas. É lua e o sol. Porque na lua tem horas
e no sol também tem horas. A diferença é que as horas da lua são noite. E as horas do dia é dia. Ou do sol é dia. E as horas da lua é noite. Ok? A noite é passada e o dia é vindo. Pois tem que condenar todas as obras infrutuosas das trevas. A luz da palavra de Deus. Vós sois filhos da luz e não da noite. A noite passou e a vossa salvação estava mais distante. Agora que o dia amanheceu, está mais próximo do que quando vocês aceitaram Jesus. Que coisa linda! Eu resgatei os livros proibidos do segredo de Deus. Estão comigo. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ainda não resgatei a ciência de Deus. Já resgatei a sabedoria de Deus. Como assim? Claro, você não entende nada. Estou a falar, os religiosos, vocês sabem que não sabem nada. Existe a sabedoria e existe a ciência. Quer uma como outra, da parte de Deus eles existem. Também existe da parte do mundo. Aliás, tudo que existe da parte de Deus existe da parte do mundo. O mundo é imitação, fotocópia do que é verdadeiro. Eu resgatei os tesouros da escuridade. E eu estou a perseguir para resgatar as riquezas encobertas. Aleluia! E já terei resgatado as 12 pedras preciosas. Para além das 12 pedras preciosas, existem as 7 pérolas. Ouviu? 3 riquezas. Assim como existem as pedras preciosas, existe a prata, existe o ouro. As pedras preciosas estão lá, nos 12 fundamentos da cidade santa. São as 12 estrelas. São essas que Elias resgatou das mãos dos profetas de Baal. Quem controlava essas pedras, essas riquezas em Israel naquele tempo, eram os profetas de Baal. Comandados pela Jezabel, a mulher, a lua. E acima dele estava o sol, cheio de acabismo. Está a entender? E porque ele conseguiu resgatar as 12 pedras preciosas, sujeitou as 12 estrelas do inferno, que eram os profetas de Baal. E quem perdeu a batalha naquele duelo não desceu vivo. E vocês sabem quem morreram aí. Nesta guerra, quem vencer, mata o que perdeu a guerra. Quem perder a guerra vai morrer. Pois disse Jesus de Nazaré, aquele que for vencido se torna escravo daquele que o venceu. Elias se tornou senhor dos profetas de Baal. Mas ele precisava ainda vencer a Jezabel, a Jeza, a mãe dos profetas de Baal, a mãe das 12 estrelas, a mãe dos 12 fundamentos, a mãe das 12 portas. Estão a entender? A mãe das 12 tribos de Israel, o Israel desviado. Aleluia! Raquel desviada. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, lágrima. Essa é Jerusalém terrena. Este é o Sinai. Este é Agar com seus filhos. Mas a Jerusalém celestial, essa aqui é a Sara com seus filhos. Pois a Sara é livre com seus filhos. Mas Agar e os seus filhos são escravos. Aleluia! Ismael não pode herdar juntamente com Isaac. De jeito nenhum. Por isso a mulher escrava e o seu filho tem que ser lançados fora. O ímpio não vai permanecer na congregação dos justos. Nem tampouco o servo vai permanecer em casa. Somente os filhos vão permanecer em casa. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Opa! Que coisa linda! E a chuva caiu naquele dia. E a terra que teria sido amaldiçoada foi abençoada pela chuva que caiu. E o povo começou a clamar, não somente pela chuva, e também pelo fogo. Só o Senhor é Deus.
só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Mas Elias precisava sujeitar também a mulher, a mãe dos profetas de Baal, que era o maior problema, pois quem contaminou a terra não são os profetas de Baal, mas é a Jezabel. As filhas aprenderam com a mãe deles, e essa Jezabel, mesmo sendo esposa, e segundo a hierarquia do reino de Deus celestial no espírito, a mulher deve se sujeitar ao marido, mas as astúcias da sua prostituição faziam com que a mulher sujeitasse o marido, com seus peitos, com suas belezas, com suas pinturas rupestres. Com as pinturas rupestres. Onde saíram as pinturas rupestres? Ó vozes mulheres, em Jezabel. Jezabel era uma grande maquilhadora. Como é que se chama a pessoa que faz grande maquilhagem? É maquilhadora, né? Perito em maquilhagens. Por isso, quando o profeta, o rei, o capitão Jeú, que se tornou rei, se apresentou, ele lhe seduziu com as maquiagens. Chama-se maquilhagem ou maquiagem? Me falem bem, as mulheres. Maquilhagem. Mas Jeú não foi na conversa. Jeú lhe arrebentou, lhe lançou no pé do prédio para o chão e foi devorado pelos cachorros, para que se cumprisse a palavra do profeta Elias, que disse a Acabe: tua mulher vai ser morta e ela vai ser comida pelos cães. Quando forem para lhe enterrar, se vão encontrar as patas. E assim aconteceu. Enquanto Jeú foi comer, foi almoçar, aleluia, se lembrou da Jezabel que ele teria matado e disse aos seus guardas: enterrem ele porque é filha do rei, é uma princesa, não pode ser assim abandonado. Quando eles foram, vieram dar notícia: chefe, os cachorros comeram ele. E ele disse: deixa, assim falou o profeta Elias. Pinturas rupestres, sim, esse é Jezabel. E eu derrotei os profetas de Baal, derrotei a Jezabel e vou derrotar os Acabes. Custe que custarem. Não há Acabe, não há Jezabel, não há profeta de Baal que vai parar diante de Elias. Se da vez passada Elias os matou na sua ausência, através da espada que saiu da boca dele, ou então da profecia, desta vez o Elias vai ver, vis-a-vis no olhar, a morte dos profetas de Baal, a morte da Jezabel e a morte do Acabe. O que vocês acham? Vocês estão a viver os dias, aleluia, em que se repetem os factos, como foi no tempo de Israel. Aleluia. A única diferença é que hoje eles mudam. Eles são espíritos com manifestação física. São serpentes. Os escorpiões, sim. Escorpiões e serpentes e águias. Ouviu? Serpentes e escorpiões. Como escapareis da condenação do inferno? Os escorpiões foram pisados no Monte Carmelo. E depois a serpente chamada Jezabel foi machucada. E a águia chamada Acabe foi destruída. Ok? Vocês estão a compreender? Vocês estão a compreender? Ninguém vai ficar de pé. Assim como os escorpiões foram mortos e também as serpentes foram mortas, as águias também serão mortas. Não há águia do ocidente, nem do oriente, nem do norte que vai parar diante do homem de Coca-Cola. Glory to God. Aleluia. Mas a terra teria sido abençoada com a caída da chuva. Mas houve um duelo, porquanto aqueles que reinavam em Israel desafiaram o profeta de Deus. E Deus lhes mostrou que Deus nunca perdeu batalha. E todos foram sujeitados. Eu disse outro dia, a Jezabel do passado foi muito corajosa. Mandou uma carta para Elias a ameaçar a morte. Mas a Jezabel desse tempo morreu em silêncio, nunca se pronunciou. E eu perguntei ao povo, esse mérito tem a ver com Elias ou desmérito da Jezabel nos nossos dias? É a covardia
ou a violência e a brutalidade do Elias da vossa geração? Alguém respondeu sim, o mérito está na brutalidade e a violência com que Elias trata com eles, a vida que ele leva. E por isso ficaram atemorizados. Aquela gente mandou uma carta para Elias dizendo: amanhã mesmo, a estas horas eu vou matar você. Elias fugiu, correu até o deserto de Berseba e foi confortado por Deus e lhe foi dito: não fuja, rapaz, muito comprido teu caminho, levanta-te, come e bebe. E ele se levantou e comeu e bebeu e marchou com a força de uma só refeição durante 40 dias e 40 noites para se encontrar com Deus no Sinai. Desta vez Elias não fugiu para o Sinai, não. Desta vez Elias não recebeu a carta da Jeza. Desta vez a Jeza se calou até a morte. Desta vez a Jeza não foi corajosa como a Jezabel, esposa de Acabe. A esposa de Acabe espiritual hoje foi tão covarde que eu lhe silenciei, lhe calei, violência, brutalidade, inspirou respeito, temor, terror e tremor, caiu sobre eles e morreu a madre, sem se pronunciar, sem falar nenhuma palavra. Não escreveu nenhuma carta. Silêncio profundo. E eu teria os provocado, mas eles se manteram em silêncio. E também demoraram um pouquinho por causa do silêncio. Porque senão já morreria há muito tempo. Há 6 meses atrás seria executada. Digo amém. Diga glória a Deus, aleluia. Digam: a brutalidade inspira respeito. Diga: a revolta gerou mudança. Diga que a brutalidade inspirou respeito. Digam isso. Digam: Deus nunca perdeu batalha. E agora, estou a ver esses meninos aí. Esses não fazem parte nem sequer do grupo da Geza, nem tampouco dos Acabes. Esses são os cachorros dos profetas de Baal, cuja mãe deles já morreu, infelizmente. Então, quando isso acontece, preste bem atenção, quando isso acontece significa são pessoas selecionadas para irem morrer. Aquele que os deu essa missão sabe qual será o fim deles. Serão totalmente torturados, perturbados, como os primeiros que foram usados por eles e tiveram um fim trágico. Esses também terão o mesmo fim. Eles lhes deram os milhões e pensaram que isso vai continuar assim. Vão terminar muito mal. Os mesmos que lhes enviaram é que vão lhes assassinar. O povo Elias, quando chegar a hora, porque no tempo determinado, eles podem falar, aquele tempo da tentação, no tempo da provação, no tempo da tentação, como calúnia, difamação, injúria, um troço. Quando terminar o tempo determinado, Elias lhe visita. E quando Elias te visitar, essa boca vai te acabar. Quando Elias te visitar, a vossa boca vai vos acabar. E muitos já foram visitados e a boca lhes acabou. Aleluia! Digam glória a Deus nas alturas. Digam paz na terra. Digam boa vontade de Deus para com os humanos. Ok? Eu disse que o Elias dessa geração vai sujeitar os 3. E ele vai ver o fim deles. Os 3. A filha de Herodias, a Herodias e o Herodes. Os profetas de Baal, a Jeza e o Acabe. Cheio de acabismo. Os Acabes vão perecer nas mãos de Elias, assim como a Jeza pereceu e os profetas de Baal. Silêncio profundo. Bramiu o leão. Quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová. Quem não vai profetizar? Aleluia. Me perguntaram, ou me falaram há muitos anos atrás, por que você não gosta de se juntar com os outros?
Você não sabia que todo aquele que anda sozinho vai tropeçar? Ainda trouxeram letras para virem sustentar as suas afirmações erradas do conselho do maligno, os conselheiros de Belial. Está escrito, é melhor dois do que só um. Sempre assim. Mas como não estava aqui um neófito para eles poderem enganar com as letras mal colocadas, mal interpretadas, Jesus Cristo não caiu na mentira de Satanás na boca de Pedro. Aparentemente, olhando para as palavras de Pedro, tinham um sentido de humanismo, tinham um senso de humanismo, de responsabilidade, do amor ao próximo, paixão, sentimento, sei lá, tudo isso. Mas Jesus ignorou tudo isso. Preferiu aborrecer o seu amigo Pedro e chamou-no de Satanás. Arreda Satanás para trás de mim, tu que me vens com escândalo, pois tu não compreendes as coisas que são dos homens, aliás de Deus, mas tu só compreendes as coisas dos homens. Olha, Jesus não aceitou o conselho de Pedro e era um dos discípulos mais interventivos, a par de João e Tiago. Não disse, não quero desagradar o meu discípulo muito laborioso e amado. Não. Porque nas coisas do reino não podemos levar de ânimo leve. Não podemos entregar as coisas santas aos cães, nem tampouco as nossas pérolas aos porcos. Jesus disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, amigo, filho, por amor a mim, não é digno de mim. Ok? Então perguntam, por que você não se junta com os outros? Se todos são pregadores do Evangelho. Tu não sabias que quem anda sozinho vai tropeçar, vai cair, vai se desviar, vai implementar heresias? Porque se tiveres com um amigo que anda contigo, estás numa organização, numa associação, num grupo dos ministros, quando eles estão a te ver que você está a se desviar, andar no caminho do erro ou das heresias, eles vão vir te despertar. Para isso os amigos servem. E eu disse a esse indivíduo que me dizia isso, não há sociedade entre a luz e as trevas, nem comunhão entre Cristo e Belial, nem entre o crente e o descrente. Ok? Pois os conselheiros de Belial queriam que eu fizesse a vontade deles. E eu ignorei-os. E ainda falei, assim como Pedro falou aos príncipes do povo, aos anciãos e os escribas, os fariseus e saduceus que os julgavam, dizendo, não vos proibimos nós para que vocês não falem mais nesse nome? E o que Pedro respondeu ao colegial? Julgai vós se é justo perante Deus vos ouvir antes a vocês do que a Deus. E Pedro acrescentou, importa obedecer, agradar a Deus do que aos homens. Aleluia! Conselheiros de Belial queriam que eu andasse em companhia com os caídos. Dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. E eles queriam que eu andasse com eles, mesmo não estando de acordo. Eu amo a pureza, a santidade de Deus. Eu amo a cruz e a sua mensagem. Eu amo a verdade. E eles amam a mentira, a injustiça. São hipócritas. Como poderíamos andar juntos? Eles são trevas, eu sou luz. Como as trevas seriam amigas com a luz? Como haveria comunhão entre a luz e as trevas? Não é possível. Como dois poderiam andar juntos se eles não estão de acordo? Entenderam? E eles disseram, veremos o teu fim. A tua queda é iminente. Nós estamos aqui para te acompanhar. E vamos depois te falar se nós não te avisamos. E eu disse para que esperassem a minha vitória. Há muitos anos atrás que essas palavras me foram ditas. E hoje estamos acima dos 21 anos das guerras de Elias no tocante à igreja, ao ministério, ao reino, às guerras para trazer o ministério ou então o reino de Deus. Acima de 21 anos. E nós estamos de pé
E aqueles que nos falaram essas coisas, uns já sumiram, desistiram de pregar o mesmo Jesus que eles pregaram ontem. Hoje são empresários, comerciantes, hoje ainda continuam a pregar um deserto eterno, continuam a apacentar as pedras da pedreira, onde não tem água. Não porque foram levados no deserto, porque eles não têm condições, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem moralmente, para eles poderem abrir os céus. Os céus estavam fechados. Só um teve condições de abrir os céus. Entre vocês, ninguém foi capaz. Ninguém! Pois Pedro falou isso, que importava que os céus se contessem até o tempo da restauração de todas as coisas. E teve que descer alguém do céu para a terra, para vir lutar com eles, para poder tomar a chave, aleluia, do reino que estava na mão deles. Como assim? Claro, porque eles teriam sujeitado o reino. As 3 chaves, a chave, aleluia, a primeira chave, a segunda e a terceira. E já tenho 2 nas minhas mãos, falta a terceira. Isto eu tenho essa parte do reino comigo. A primeira parte do reino, dos profetas de Baal. Agora tomei a segunda parte da mãe Jez, a lua. E eu tomarei a terceira parte em breve, daqui a mais 4 anos ou menos 4 anos. Tomarei a outra parte do reino. Sim, a terceira chave. Sim, uma é a chave. Aleluia. Glória a Jesus da terra. Outra é a chave do mar e outra é a chave dos céus. Isto é o primeiro, e o segundo e o terceiro céus. Eu tomarei as 3 chaves. Quero do inferno, da morte, aliás, do inferno e do abismo, para que eu tenha a proeminência total e absoluta na terra, para que ninguém fique de pé. Ninguém. Todos terão que ficar de joelho. Aquele que está em cima é superior ao que está embaixo. E eu colocarei o monte da casa do Senhor sobre o cume dos montes, e assim a sua luz será vista nos confins da terra, e os povos da terra concorrerão a ele para buscar a face de Deus. E toda a carne vai saber que é a boca do Senhor que está a falar na terra, e a terra também vai se encher da sua glória, e os caminhos tortos serão endireitados, e os escambrosos serão aplanados, e assim o reino na sua plenitude vai se manifestar para salvar os pecadores, para libertar os cativos e pôr em liberdade os prisioneiros. E a luz vai brilhar na sua força, a plenitude da luz, o sol da justiça. Aleluia, pois o sol do inferno será lançado no abismo, e no seu lugar será estabelecido o sol da justiça, o sol de Deus para brilhar sobre a terra, e os povos vão ver luz. Oh, vistes? Vocês não tinham condições de abrir os céus, pois os céus estavam fechados. Vocês não tinham condições nem sequer de romper 1 ou 2 estrelas. Não podiam. Não tinham condições para tal. Ok? E assim, quem veio vos ajudar sou eu. Quero que vocês aceitem ou não. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal da esquina. E isto foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso os vossos olhos. Felizmente para uns, infelizmente para os outros. Principalmente para os edificadores, que rejeitam a pedra. E agora, a este Moisés que disseram: quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? É mesmo esse que foi enviado como juiz e príncipe entre eles. Quero ouçam, quero deixam de ouvir. Tu és o meu libertador. E eu não vim vos libertar, senão por uma violência. Ninguém vai entrar na casa do valente sem primeiro, para poder repartir os seus bens, se primeiro não vencer o valente. E eu estou a vencer os valentes. Os 2 valentes já foram vencidos. O valente da morte, o valente do inferno. Agora eu vou vencer o valente do abismo, para poder libertar o mundo todo das garras do diabo. Entre vocês ninguém foi capaz. Quem poderá descer no inferno para ir buscar a chave que estava no inferno? Quem?
nas mãos da Jeza, a rainha das águas, a princesa do inferno. Quem poderia fazê-lo? Vai buscar a chave na serpente chamada Blue. Quem poderia descer para lá para ir tomar as chaves das mãos do príncipe do inferno? Quem é esse? Quem poderia tomar as chaves das mãos da morte? Quem? O pecador? A morte iria lhe engolir. Quem iria no inferno? Um morto? Não sairia mais. Todo morto que entrar no inferno já não sai. E todo pecador que chocar com a morte, morre. Não, calma aí. Quando João foi no céu, não viu Jesus com duas chaves? Não viu? Claro. Por que não Moisés? Por que Moisés não teve nenhuma chave? Porque não os venceu. Não que era tempo de Moisés fazer essas guerras. Não era da sua competência. Mas entrou nesta guerra. Moisés não conseguiu vencer a morte. Mas Jesus venceu a morte. E quem vence a morte, vencerá o inferno, naturalmente. Porque a morte o inferno só prende os mortos. E a morte só mata os pecadores. Solta as ânsias da morte. Não puderam reter Jesus. E no terceiro dia ressuscitou. Por quê? Porque, veja só, antes de Jesus vencer a morte, teve que vencer alguma coisa. Quem sabe? Para vencer a morte, tem que vencer o quê? Tem que vencer o quê para vencer a morte? Tem que vencer o mundo. E Jesus diz, eu venci o mundo. E o mundo é o pecado. E Jesus foi lutar com a morte sem pecado. E porque foi lutar com a morte sem pecado, então a morte não conseguiu matar Jesus. A morte pensou que matou Jesus. Mas Jesus se entregou voluntariamente para que a morte matasse o seu homem físico, mas não espiritual. Seu espírito não foi retido no inferno porque a morte não conseguiu lhe vencer. E a morte só vence onde tem pecado. E Jesus morreu sem pecado. E o inferno não pode reter senão aquele que a morte matou por causa do pecado. E Jesus venceu o pecado, venceu a morte e por isso também foi vencer o quê? O inferno. O inferno não conseguiu lhe prender. Mas Moisés já é outra coisa. Deus teve que mandar um arcanjo, o Miguel, para vir defender o corpo de Moisés. Porque Satanás achou pecado no corpo de Moisés. Mas veio o arcanjo Miguel e prendeu Satã. E Satã fugiu. E ele não conseguiu tomar o corpo de Moisés. Mas Satanás nem reclamou o corpo de Jesus. Nem tão pouco. Nem se aproximou. Aleluia. E nem precisou anjo para guardar o corpo de Jesus. Só apareceram aqueles anjos para virem abrir a tumba. Oh, aleluia. Porque ele morreu sem pecado. Estava enxergado de fogo. Fogo puro. Quem pode se aproximar do fogo? Quem? Digam aleluia. E vocês tinham condições de seguir esses passos de Jesus? Tinham? Tinham condições de vocês vencerem o mundo? Ou ministros na terra? Vocês tinham condições de vencerem a morte? Vocês tinham condições de vencer o inferno? Seus pecadores. Ah, mas tu já pecaste também. Por que a morte não te matou? Sim. E eles o venceram pelo sangue. Dizem, então também alguém por aí. Por que não apareceu esse alguém entre vocês? Antes que eu lutasse com o mundo, eu fui remido, purificado. E tive que lutar com o mundo. Ah, mas nós também fomos purificados. Agora vamos lutar com o mundo para você ver.
Porque depois que você foi purificado, se você voltar a pecar, a morte te atinge outra vez. Ainda bem que o sangue purificou, purifica e purificará. Mas quem brincar da purificação do sangue, que se repete várias vezes, está perdido. Paulo disse que este aqui profanou o sangue de Jesus Cristo e fez agravo ao Espírito e voltou a crucificar Jesus. Mas nós, depois que fomos redimidos, lavados, chocamos com as 12 estrelas, derrubamos a 11ª estrela e fomos chocar com a morte, que é a 12ª estrela. Aquele que mataram Moisés, nós lhe derrotamos. Ele ainda nos convidou. Ele disse assim: vem, eu vou matar você como matei o seu companheiro. E eu disse: eu sou diferente. Eddie, estás a entender? Oh, quem é que está a traduzir a mensagem na Eddie? Abençoada keniana, muito forte. Depois vamos trazer ela para Angola. Aleluia. Ouviu? Não é brincadeira, não. Há pessoas que marcaram a caminhada do homem. Oh, terra. Sabe? A morte pensou que poderia vencer Elias. A morte pensou que poderia lucrar como lucrou com Moisés. Ele se esqueceu que Elias é terrível. E o terceiro Elias é mais terrível do que todos os outros dois que passaram. Ah, surra com a morte. Pua! Laca, 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 laca. Ouviu? Descemos as partes mais baixas da terra. E o inferno disse: aqui não vai sair. E nós lhe respondemos: como não sair dali se eu venci a morte? E só venci a morte porque venci o mundo. Eu venci o mundo. Aleluia. A morte foi vencida. E o inferno também levou no focinho. Não prevaleceu diante de Elias. 3 anos foi o tempo determinado para superar o inferno. Ouviu? Por que Emanuel demorou só dias e você demorou 3 anos? A diferença entre eu e o Emanuel é que o Emanuel deixou o corpo dele na tumba. Literariamente, teria morrido. Ok? E eu não. Aconteceu a morte espiritual. Vivendo aqui e vivendo no inferno. Durante esses 3 anos. Lutando lá. Oh, terra! E é a primeira vez que alguém ousou enfrentar com seu corpo na terra. E vivendo. E enfrentar eles. Primeira vez. Eu sou o primeiro. Não sou melhor. Essa é a minha vocação. Essa é a minha vocação. As pessoas estão espantadas. Mas isso você me fala cada coisa assim. Estamos a falar abertamente. Emanuel mataram porque ele veio para redimir com seu sangue. Porque nunca teria provado o pecado. E só o único sangue seria capaz para redimir a humanidade. É daquele que jamais teria provado o pecado. E assim o seu sangue, como está escrito, nos purifica de todo o pecado. E eles o venceram. Então Elias também vence, aleluia, pelo sangue que foi vertido em Golgota. Porque senão não conseguiria. E agora? O inferno em 3 anos foi sujeitado. É uma humilhação muito grande. As trevas, Satanás e o seu sistema foram humilhados. O inferno, essa é a prostituta mãe. A Jeza, a princesa do inferno. Estão a entender? E o homem ressurgiu. Venceu o 10º degrau, ou então andar
da noite, às 12 horas da noite. Ouviram? O homem andou durante 12 horas, durante 3 anos. 3 anos andar à noite. É só dividir. Quantos meses cada hora? Aí os matemáticos vão encontrar. 12 horas. O dia não tem 12 horas, a noite também tem 12 horas. E quem é a noite? É o inferno. É a lua. Aleluia. Não são as estrelas, não. As estrelas lhes foi dito para ajudarem a lua a governar a noite. Não são eles a que governam a noite, não. E vós, as estrelas, ajudem a vossa mãe lua para governar a noite. E tu, lua, governe a noite. E o sol lhe foi ordenado para governar o dia. Ah! E a lua é mulher. Hã? Não é isso? A mulher prostituta. Por isso a lua do alto também vai resplandecer. Essa é a igreja. A igreja externa é esta lua do céu que vai brilhar na terra. Daqui a pouco. Daqui a pouco, vocês vão ver. Oh, aleluia! Mas como a lua não tem luz própria, como as estrelas, a lua depende do sol. Por isso precisa trazer algumas horas do sol para encandear a lua. Ah, sim. É muito forte que você está ouvindo. É muito forte. É muito forte, pá. Mas sempre falo dessas coisas porque, sim, são mistérios que estamos a viver. Eu vi uma mulher que estava vestida do sol e a lua debaixo dos seus pés. E tinha uma coroa de 12 estrelas. Está vendo? Está tudo aí. 12 estrelas. Lua debaixo dos seus pés. Roupas de sol. Muito forte, pá. Hã? José disse, eu vi as 11 estrelas se prostravam diante de mim. E a lua também. E o sol. E nós vimos quando o sol se prostrou diante de José, até Faraó lhe honrou. Como vocês dizem, o José do Egito, o governador do Egito, o sol teria brilhado sobre ele. E Faraó disse, depois de mim não tem mais ninguém. Tu és o segundo no reino. Mande. Sobre todos os meus servos, sobre toda a nação, sobre todas as riquezas desse país. Vocês não entenderam nada. E nós vamos além de José. Nós vamos além de José. Como assim? Tem outro nível além de José. Você já conhece esse nível. Aleluia. Sabem. Preste bem atenção. Até aqui a minha exortação. Oh, coitada da Gesa. Morreu em silêncio. Lá na minha língua chama-se Itakahabundi. Tá vendo, né? Assim, quando alguém coloca a mão assim lá na minha banda e põe a mão assim, significa um desespero muito grande, sem condições de resolver o problema. A única coisa é manter o silêncio e mostrar esse sinal de frustração, de desespero, de tudo. Chama-se Takahabundi. Quem é bacongo que entende isso? Takahabundi. Bupia. Não tem nenhum bacongo aí. Quero ver.
Se você encontrasse a tua mãe, fosse jogar bola, ou estás vindo no campo, fosse separar ratos, e a mãe assentada assim, já assustavas. Lhe perguntava, o que se passa, mamãe? Porque é sinal de desespero, sinal de sentimento, de tristeza, de dor, de tudo. Que a coisa não está boa, não. Hã? Você ia lhe perguntar, o que tem? O que aconteceu? Taca Rabundi. Hã? Nem o Bacongo reagiu aí. Vilela, você embora de São Tomé. Taca Rabundi. Lá ela tá onde? Milonga. Taca Rabundi. Poderoso Deus. O brasileiro Zanetti disse essa língua muito interessante. Maria Augusto entendeu. Maria Augusto do Quimbele, né? Não, não é Taca Rabundi. Taca Ha. Não é Ra. Oh, viu? Milonga. Ya mano. Eu achei católica, achei de Taca Rabundi, Milonga. Monundobale, eu achei católica. Achei de Taca Rabundi. Eu cusimon toko. Eu cuimbango. E me pela. E me pela. Achei de ha. Taca Rabundi, mas general, mas comissário, mas deputado, mas ministro, eu digo, achei de Taca Rabundi. Mas falso profeta, eu digo, Taca Rabundi. Silêncio! Na Lucas ya yambula mata di quelutini, na Lucas ya yambule kati quelutini. Maria Augusta Donzetto. É irmã da quem? Da alemã. Anúncia. Do que ao atua. Amém. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. E a minha caminhada é de 7 dias. Nos primeiros 3 dias sujeitei o inferno. E os últimos 4 dias vou sujeitar o abismo. E quando sujeitar o abismo, vou para o meio-dia. Para ir derrotar a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Oyu Vutuka, Milonga, Oyu Vutuka, Aricula Fukala. Vutuka! Vutukei! Audicula Fuidi. Eu aquele ku perseguiranga. A Fuidi audiculo. Vutuka? O longato. Guarda que quando para já mona tizenzenza já. E quando a puto, Luquesso. E Cisas América. E quando a Mindela. Com Inglaterra. Com Guiné Quenta. E com Moçambique. E São Tomé. Com a África. Xinguino Vutuka com a África do Sul e Endanga. Não, tem que parar de falar que como. Os outros não estão a entender. Amém. Vutuka. Sabe o que significa Vutuka, Delci? Volta. Por causa do apóstolo, até essa língua será conhecida no mundo todo. Claramente. Eu por isso estou a falar também ela. Como disse, Paulo dizia que enquanto pregava os gentios estava a exaltar, a promover os seus irmãos. Enquanto pregava os gentios, Paulo disse que estava a exaltar o quê? Os judeus. Kashi Almena.
Indo que o Lala, kuna uija, tá, indo que é. Amém. Glory to God. Hi, sister. Sister, how are you? Sister, eu vi várias sisters aí. Quantas entraram aí? Eu vi mensagem em inglês. Se elas são bradas. Mobrada! Se são bradas, se são sisters. Vutuka! Yao di kulundoki a fuiri. Yo aquele kulandanga. E me pela. E manita. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Elias. Eu sou Elias, tá? Eu sou Elias. Quem é que está doente aí? Cadê estão os enfermos? Todos que estão doentes sejam curados agora. E me pele Luizé, pala kutuvulusa, kutuvulusa. A irmã da samba está a entender, né? Samba a gosto. E tu, Anangola, tua sala, movimento e tu. Watire kalo fumilong, hamona, yonde udi fuminyangi ndoki, muna televisão maradi, inshiriatia. Kuyu! Wenda kubilungi, indoki kiako. Kumbwani nani yonde udi fuminyangi ndoki muna televisão. Televisão lobalenga moni yuvu, indoki kiama, kiku India, moni indoki kiama, agora. Vizinhame. Kuna estalagem, com rua e mostro tu jingue de angue. Tu sabe longe zan cota leca lá. Como ani Charles Bois. Tuya! Kubilungi. Você sabe o que é bilungi? Quem sabe? Menos a milonga. Bilungi é... Tuya tu bilungi. Hã? Catarina. Tuya tu bilungi é... Gaspar, nada. Não, Tuya tu bilungi não é o feiticeiro. Não, não é feiticeiro, não. Tuya tu bilungi. Arigul Hazai tu isabilungi. Catarina, nada. Celso Ramos só sabe falar guimbundo só. Preto entendeu o fogo, mas olha, Pilinganga compreendeu fogo do inferno. Manuel Luemba. Lá também Cabinda fala sobre Lungi, né? Fiote igual, é semelhante. Tuya, tu Lungi.
Oh, então Elias também não brincava com os profetas de Baal no monte. Ah, vocês não estão a ver o que está acontecendo aqui. Ah, quem é que já viu isso? Quem é que já entendeu isso? Alguém vai dizer, mas isso me faz muita brincadeira. Elias brincou com ele. Ora, mas... Não, pode ser que ele viajou. Gritem! Você está a gritar pouco. Oh, como é que está vocês? Vocês estão como é? Se ele viajou, como é que ele vai vos ouvir? Pode ser que está a dormir. Ele, por ventura, inventou uma viagem na última da hora. Grite mais! Vocês estão a gritar pouco. É a mesma coisa, a história se repete. Por isso eu brinco com eles. Ah, já sabia que Obreira Maria. Até estava para te perguntar, Obreira Maria que te falou. Senão você não sabe o que é Bilungue. Manuel Luemba, Obreira Maria. Eles são de Gabinda. Não, Milonga mais? Você já é natural do quê? É? O povo Culumbimbi. Ntéculo Culumbimbi. A Milonga. Nga um téculo Culumbimbi. Aí é um téculo Culumbimbi. E agora com o cabinda de acatéculo Culumbimbi. Vocês conhecem Culumbimbi? Até Culumbimbi. Culumbimbi é a capital do reino do Congo, chamado Mbanza Congo. Culumbimbi. Eu não sei se esse também era nome de um rei, ok? Então até que são netos. E eu até Culumbimbi. Amém. Aí no Culumbimbi. Magda. Blandene, me explica ainda aí. É Culumbimbi por quê? Por que se chama Culumbimbi? Sei que o significado da palavra Culumbimbi. Epa, coisa ruim, pá. Ou uma região que não presta. Agora, por que eles chamaram Culumbimbi? Era nome de uma pessoa. Chefe do Cláudio. Em nome da unidade, viemos agradecer a caridade que o teu filho fez e pela comida que o Soba veio deixar de coração. Muito obrigado. Ouviram? Eu abençoei uma unidade militar. Estava lá sem comida. Eu mandei palavra, o Soba foi a comprar lá a comida. Na mesma hora. Deus te abençoe, chefe. E Josivaldo Rodrigues Rio. Muito forte, pô. Mandei uma palavra por causa do meu filho, que estava lá na hora. Agora, por causa também de todos eles, né? Eu amo vocês. Eu amo, sim. O Soba veio a comprar carne de caça. Eles assustaram. Os militares quase gritaram. Uau! O pai desse miúdo aqui é terrível. Lugar de coisas antigas ou de ancestrais. Bimbi? Não. Na minha língua, bimbi é que não presta. Você fizesse a tua tradução segundo você, pá. Estou a falar, eu procurei saber a etimologia da palavra. O que significava Culumbimbi etimologicamente, ok? Só sei que surgiu lá uma igreja de um dia para o outro, sem que haja alguém que construiu. Não, essa história, Magda, esquece isso. Essa história dos ancestrais, essas histórias são antigas. Mentira. Sônia,
Muita surra no teu vizinho até morrer. Yeah. Levou uma porrada. Sabe o que significa isso? Todos aqueles que me guerrearam no princípio começaram a ser julgados. E todos vão morrer mesmo. São muitos. Deus teria lhes dito: depois vou vos visitar. E eles acharam que ficaram impunes. Agora chegou a hora. Está a morrer muita gente lá na minha área, na minha antiga rua. Hã? Você que me guerreou há 20 anos, é melhor se entregar. Estás mal, pô. Manuel Pedro, sou colega do Cláudio. O capuz curou dos demônios da bebedeira e bebidas alcoólicas. Obrigado mais uma vez. Também pela comida que o Cláudio comprou. Tens um filho tão especial e também o Soba, que foi enviado pelo apóstolo. É muito forte. Esse é um outro colega. Deus te abençoe, ó Manuel Pedro. Amém. Ouviu? O rapaz foi liberto do álcool. Ele entrou na live, mandei uma palavra e hoje agora já não bebe mais. Testemunho, a minha arca de repente parou de trabalhar. Usei o decreto e voltou a trabalhar. Prete de Jesus. Quem é que já me tocou e recebeu a cura? Ou quando eu mandei a palavra, eu disse: todos estão doentes, sejam curados. Receba a cura. Você que está intercedendo por alguém que está doente também já está curado esse alguém. Você que está a clamar por uma bênção, receba o que estás a pedir ao meu Pai. Oh, recebam. 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 Doença sai. Enfermidade sai. Vício sai. Perturbação sai. Os ndoques sai. Os diabos sai. Insônia. Pesadelos. Recebam a bênção do Evangelho. A cura e a libertação pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Mande vossos testemunhos agora. Mas logo tem colheita. Não pode faltar a colheita. Estava já a tentar, terça-feira, não fazer colheita. Não, mas eu vi não. Não posso fazer isso. Tem que mandar rede lá na África. Como é que está a Jamaica? Está a acontecer nesse momento. Como é que chama aquilo? É tufão ou furacão? O maior do século. Da classe 5. É incrível. Há mais de 170 anos que não tem uma catástrofe semelhante àquela. Ainda estava no mar. Ouviu? É a expurgação da terra. É incrível. É um poder que caiu. É uma águia. Bateu no quê? No oceano. Aquele oceano que é Pacífico ou Índico? Elf Eden. I receive, Elf. Receive in the name of Jesus. Eden. Receive. Glory to God. Tangu yafuena milonga. Azaidi a hafua. Agora espada. De Watrikuanata. Daline, já bateu na Jamaica? Já? Ontem muita gente estava a pedir para desviar o... Mas senti, não. Isso é uma catástrofe, está a bater aí. Todos que andam a acompanhar, nenhum dano vai lhes acompanhar. Nenhum. Todos da Jamaica que andam a acompanhar. Suas casas, todos os seus patrimônios serão protegidos. Ok? Terremoto magnitude 6.1 na Turquia. O azeite da Dira e todos os azeites estão consagrados. E assim como os mata-bruxos também. O homem que veio para destruir as obras de Satanás. Ah, aí no Oceano Atlântico, né? Não é no Pacífico aí, não. É no Atlântico. Não é Atlântico. Na América. Tem razão, pô. Quem que estava a sentir muito mal e a dor fugiu do corpo dele quando ele ouviu a voz de Elias.
Elias. Em Jamaica estava recebendo, sim, o furacão a chegar. Imagina quando tocar a terra. Ainda não tinha tocado a terra. Eu acho que já daqui a pouco vai tocar a terra. Classe 5. Então não desvia ele por quê? Não, caiu uma potestade. A terra tem que gemer. É muito feitiço aí. Toda vez que acontecem essas catástrofes, resultado das quedas das potestades ou principados, então as consequências são nas duas dimensões, física e espiritual. Ok? É a expurgação. São tronos, são fortalezas, são altares que estão a ser derribados. Hein? E por fora ou no físico são visíveis as consequências. Depois da Jamaica, a direção e oriente da Cuba, onde eu moro. Daline Rave, não se preocupa. Receba cobertura. Tu e a tua família. Aonde quer que estiver teu parente. Não importa se for longe da tua casa, outra cidade. Não vai sofrer danos nenhum. Ouviu, mulher? Obreira, tens o decreto na tua boca. Tens o mata-bruxo. E eu te dou a palavra. Tua casa vai ficar protegida. Teus parentes, sim, não vai te faltar nada. Vai ter sempre o suficiente para você sobreviver depois daqueles dias do furacão. Não se preocupa. Oh, e eu faço multiplicação também. Na tua casa. Haja multiplicação. Reven, haja multiplicação. Vai ver na geleira. Vai ver lá. Vai ver que se deixasse lá 2 peixes, já tem 4. Se deixasse lá um refrigerante. Lá em Cuba tem mesmo um refrigerante? Tem, né? É só tem café e cana de açúcar. É cacau ou café que tem na Cuba? Reven. Haja multiplicação. Se não tem nada, vai ter. Nem que vai vir um anjo para vir te acompanhar víveres para você manter esses dias. Pode acreditar. Espere em Deus. Controla aí. De várias formas. Estão esperando o pior furacão da história. Sim. Eles estão a chamar o furacão do século. Até talvez deveriam chamar de milênio. São as guerras no solo agora. Para trazer o brilho do sol. Cláudio, teu chefe e teu colega já passaram, hein? Já contaram o testemunho deles. E agradeceram também as comidas, quer do soba, como a comida que você ofereceste nos teus colegas. Hein? Muito forte, pá. Aleluia. Good sister, stay Simon. I am well and blessed. Abu, who Abu? Estou a ler a carta que ele escreveu para quem? Para Stacey. Tá bom, então, graças a Deus, mais logo estaremos juntos, tá? Eu voltarei aqui para, depois da live dos ministros, estarei com vocês para participarmos da colheita, curar os africanos e no mundo. E será muito importante naquele momento, os da Jamaica estarão a chorar, vão precisar, possivelmente não terão energia, possivelmente. A internet possivelmente vai sair do ar, mas não tem problema não, já estão abençoados. Habutiu. Zambi Kalayeno. Aleluia. Tentei desligar, apareceu aí
Hã? Um sinal aí, como é que é? Qual é o sinal esse? Tem uma mensagem que estou a esperar aí, ou quê? Hum? Que mensagem é essa? Aleluia. O tempo está comprido. 50 mil jamaicanos já estão sem a luz elétrica. Não tem como. E ainda nem bateu em solo. Hã? Da categoria 5, né? Terra. Uma potestade caiu. Bateu no oceano. Bonjour. Bye bye. Au revoir.